Meus queridos, a semana, ainda que sem jogo, está movimentada com as notícias do Cruzeiro. Cruzeiro com protesto marcado para a Toca da Raposa, vindo da sua maior torcida organizada, Mafia Azul, sábado, 9 horas da manhã. Cruzeiro na preparação contra o Grêmio, pressionado depois do empate com sabor de derrota contra o Corinthians, e não só isso, né? Nas últimas 16 partidas, somente 2 vitórias, e a 4 pontos agora do Z4. Cruzeiro na preparação, visando o confronto contra o Grêmio no domingo, horário alterado, de 4 agora será 7 horas da noite, voltas importantes do DM, ou seja, está movimentado mesmo ainda, não tenha jogo no meio da semana, mas eu quero falar sobre outra coisa nesse vídeo. Quero falar sobre o posicionamento e informação que o Leandro Guerreiro trouxe, que está repercutindo bastante, e também sobre a análise sobre este fato também que o Samuel Venâncio trouxe no seu canal na noite de ontem. Eu sou Patrick Lopes, você está no canal Cruzeiro Querido. Quero falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, mas vocês sabem, nunca antes dela, toca a guitarra. Fala Nação Azul, antes de qualquer coisa, talvez você seja novo por aqui e não é inscrito. Se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que possamos continuar crescendo aqui na plataforma. Deixe o seu like, porque é muito importante, e se possível, compartilhe o link que está aí na descrição, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, porque ajuda bastante. Bom, como eu disse, semana cheia, com muitas informações, apesar do Cruzeiro não jogar meio de semana, só joga no próximo domingo, jogo válido pela 21ª rodada contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Mas eu quero falar sobre um assunto que está repercutindo, que foi a fala do Leandro Guerreiro lá no Resenha Celeste na Cruzeiro Esportes. Inclusive eu participo, não estava no dia, mas repercutiu e a gente viu o que o Leandro Guerreiro falou. Muitas pessoas colocando a sua opinião, discordando, concordando, falando sobre, inclusive pessoas no canal não, na plataforma, enfim. Também quero trazer a minha opinião. Para quem não sabe, provavelmente sabe, o Leandro Guerreiro trouxe a informação de que, para alguns jogadores, o Cruzeiro tem treinado pouco, porque o Leandro Guerreiro é um dos caras que bate na tecla que o Cruzeiro precisaria, no mínimo, treinar 2 turnos ou 2 períodos, ainda que não fosse todos os dias, para aprimorar aquilo que, por exemplo, está dando errado nas partidas. E a informação que ele trouxe é que, inclusive, alguns jogadores acham que o Cruzeiro estão treinando pouco. Inclusive, estão também treinando fora do clube, coisa que é de praxe de jogadores, por exemplo, que gosta de sempre estar em um alto e bom rendimento, né, nível de competitividade. E é através dessa informação repercutiu, porque ele falou no Resenha Celeste, mas também ele teve participação nos Donos da Bola, na Band. Então, sim, 2 veículos grandes, porque a Cruzeiro Esportes é o maior canal do Cruzeiro no YouTube, tirando o Cruzeiro, e simplesmente uma TV aberta lá nos Donos da Bola. Mas até então repercutir é normal e você ter opinião contrária também é normal. O que eu vejo, por exemplo, falando aqui da plataforma, são pessoas que dizem que respeitam a opinião do outro, mas distrata a pessoa que traz uma informação ou tem uma opinião diferente da dela. E isso é complicado. Por exemplo, falando do Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro, para quem acompanha, sabe que, inclusive, aqui, ó, é parceiro aqui do canal Cruzeiro Querido. A marca 6A1 é estampada aqui no canal Cruzeiro Querido. Eu sou amigo pessoal do Leandro Guerreiro, eu tenho esse privilégio, porque é um cara sensacional, além também de ser irmão em Cristo Jesus. A índole desse cara, o caráter pouco eu conheço o Leandro Guerreiro, eu não tenho isso aqui para falar da pessoa Leandro Guerreiro. Mas o fato dele ser parceiro e eu ser amigo dele, não me faz também eu não poder discordar dele. Quero um exemplo? Meu próprio canal e também lá na Cruzeiro Esportes, eu sempre disse, principalmente quando esse assunto foi abordado, que a maior parcela de culpa, na minha opinião, é dos jogadores, e eu continuo com essa opinião. O Leandro Guerreiro, para ele, já é o Pepa, o treinador. E ainda que eu discorde dele, até por ser um ex-jogador, mesmo que eu não conhecesse, a visão dele me agregaria em algo. E eu procurei saber o porquê que ele acha que é o Pepa. E me agregou, me fez ver pelo um outro ponto de vista que eu não tinha. Mas continuei com a minha opinião. Acho ainda e falo sobre que, na minha opinião, os jogadores ainda têm a maior parcela de culpa desse momento ruim que o Cruzeiro tem passado em termos de resultado, já que o desempenho
até é bom, joga bem contra equipes, inclusive fortes, falando de líder e vice-líder, no caso Botafogo e Palmeiras. Discordei dele, continuo discordando, mas isso não me faz atacá-lo, desrespeitá-lo, pelo simples fato dele pensar diferente de mim. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. E você provavelmente conhece pessoas assim também. Que diz respeitar a sua opinião, mas quando você tem opinião diferente da dele, ele não só continua discordando, mas ele começa a te atacar, falar que você é mau caráter e desmerecer a sua opinião. Eu não desmereci a opinião do Leandro Guerreiro, mas continuo discordando. Então, primeiro, o fato dele ser parceiro e eu ser amigo comum do Leandro Guerreiro e parceiro de programa lá na Cruzeiro Esportes, me faz eu ter o pensamento igual ele e eu não poder discordar dele. Inclusive, quem me acompanha sabe que o mesmo Patrick aqui do canal Cruzeiro Querido é o mesmo lá na Cruzeiro Esportes, independente da opinião dos outros. Quando o Diogo pensa diferente, o Leandro Guerreiro pensa diferente, o Deleon pensa diferente de mim, não é o simples fato de eu estar lá no meio deles que eu vou pensar e falar de acordo com o que eles querem, ou de acordo nem com o que eles querem, que eles pensam. Eu tenho uma opinião, seja aqui no canal Cruzeiro Querido, seja em qualquer ambiente que eu esteja. Quem me conhece aqui sabe dos meus posicionamentos. Eu não mudo de acordo com o ambiente. Eu mantenho a minha opinião, independente de onde eu esteja. Diferente de alguns aqui na plataforma. E o Leandro Guerreiro traz essa informação. Primeira coisa, muitos trataram como desinformação. Você pode concordar ou não se ele deveria ter trago ou não a informação. Mas dizer ou tratar como uma informação mentirosa é complicado, porque ainda que você tenha fontes no clube que também ache que o Cruzeiro não treina pouco, as fontes dele dizem que, na opinião deles, treina pouco. Não quer dizer quem está certo ou quem está errado. Tem a questão da fonte sua, pensar diferente da fonte do Leandro Guerreiro. Porque é inegável que o Leandro Guerreiro tem fontes dentro do clube. Quem acompanha o Cruzeiro Esportes, por exemplo, ele soltou quando o Bruno Rodrigues seria o titular como falso 9. Ele trouxe essa informação e cravou. Nenhum outro setorista ou nenhum outro na plataforma tinha falado. Ele soltou durante a semana, o Bruno Rodrigues será o falso 9 e concluiu. Ele trouxe uma outra informação em termos de escalação, também, como furo de reportagem, podemos assim dizer, quando o Stênio seria titular. Eu nem lembro qual partida. E ninguém tinha essa informação. E o Stênio foi titular. Então é fato que o cara tem fontes dentro do clube que trazem informação para ele. Uma coisa é você discordar ou não, se deveria ter trago essa informação aí. Beleza, você pode colocar a sua opinião, mas não desmerecendo o cara, falando mal do cara e falando que o cara é mau caráter. Cara, isso, na minha opinião, já é um pouco complicado. Principalmente falando de pessoas aqui na plataforma e ataca o seu colega de plataforma pelo simples fato de pensar diferente de você. E você acaba desmerecendo a informação do outro. Então, fato. Leandro Guerreiro tem sim informações privilegiadas dentro do clube. Inclusive, dei exemplos. Isso não quer dizer que a informação que ele trouxe é mentirosa. Tem jogadores, né, a opinião dele pela informação, que acham que o Cruzeiro está treinando pouco. Assim como você perguntar a outros, acham não, o Cruzeiro não está treinando pouco. Isso não quer dizer que é uma informação mentirosa. São pensamentos diferentes. E uma coisa é concordar ou discordar, como eu disse. Enfim, então é isso. O fato estou colocando também. Eu o conhecer não me tira a autonomia de discordar dele, mas eu não preciso desrespeitar não só ele, outro qualquer que tenha opinião diferente da minha, seja eu conhecendo ou não. Por exemplo, vou falar de um outro aqui que eu não conheço pessoalmente. É um cara que tem credibilidade é esse. E eu discordo dele do que ele falou ontem, é o Samuel Venâncio. Como eu disse, eu não o conheço. Vou discordar dele, mas sem um desrespeitar. E para mim ele continua sendo a maior referência na plataforma em termos de credibilidade e informação privilegiadas do Cruzeiro. Só que o Samuel Venâncio tocou nesse assunto do Leandro Guerreiro e falou algumas coisas no programa dele de ontem, inclusive com a participação do Thiago Valu e Emerson Araújo, outras pessoas também que, cara, não tenho isso aqui para falar deles, né? Pessoas também referência para nós aqui na plataforma. Só que o Samuel Venâncio falou duas coisas que eu quero salientar que eu não concordo. Ele abordou esse assunto. Por exemplo, ele trouxe a informação de que esse tipo de sentimento de que o Cruzeiro está treinando pouco
Não existe dentro do clube. Eu tenho, ok, o cara também que tem informações privilegiadas. E aí ele, discorrendo sobre o assunto, ele falou, por exemplo, gente, o fato realmente de treinar mais, ou se fosse treinar 2 períodos, seja finalização ou outras coisas, faria com que o Cruzeiro realmente não perdesse? Ele trouxe esse argumento. Vamos lá. Eu discordo dele disso, porque ele quis falar que 2 períodos talvez não resolvesse. Mas aí eu rasgar a história, por exemplo, de personalidades, jogadores, seja de futebol, qualquer outro esporte, de que quando fez a mais do que os outros, se sobressaiu naquela função ou no sua na sua profissão. Quantos jogadores nós já ouvimos, por exemplo, batedor de falta, que depois do treinamento ficava ali fazendo um ato de repetição várias vezes de falta, batendo 100, 200, 300 faltas depois do treinamento, coisa que não era estipulado pelo clube, e ele fazia por conta própria, e chegava na partida, ele conseguia fazer aquilo que ele fazia no treinamento e se sobressaiu em relação a outros jogadores. É verdade que se for um treinamento, por exemplo, sem ser direcionado, pode até causar problemas, né? Lesões, não dar resultado. Mas fato é, na história a gente viu e sabe que em N posições ou em N funções, seja esporte, no trabalho, quando você faz mais ou treina mais do que os outros, você tem a tendência de sobressair sobre os outros. Por exemplo, eu gosto muito de basquete. Tem um Oscar que diz que, depois do treinamento, fazia depois 1.000 arremessos. E aquele ato de repetição do Oscar, quando ele chegava em quadra, ele foi o cestinha praticamente de todos os tempos. Steph Curry, do Golden State Warriors, é o maior pontuador da linha de 3 da NBA. Ah, ele conseguiu treinando o mesmo que os outros, não. Steph Curry, desde a sua adolescência e criança, faz arremessos da linha dos 3 em qualquer posição, inclusive fazendo arremesso de olhos fechados. Quando chega no jogo, simplesmente ele se tornou o maior pontuador da linha dos 3 da NBA, porque treinou mais que os outros, fazia coisas que os outros não faziam. Inclusive, quantas partidas eu já vi do Steph Curry, ele chega na linha de 3, arremessar a bola, e quando a bola sai da mão, ele já vira já comemorando, porque o ato de repetição que ele fez no treinamento, da forma como a bola saiu, ele já sabe que vai chegar na cesta, por ter feito aquilo várias vezes. Então não vem me falar que você treinar mais do que os outros não vai surtir efeito. Pode ser que, ainda que você treine mais que os outros, finalizações, por exemplo, vai chegar na partida, não quer dizer que você vai acertar. Talvez um que nem treine vai acertar e você não acerte. Só que fato é, aquele que treina mais tem a tendência de acertar mais do que aquele que não treina. Então, 2 períodos seria algo, ah, poderia sim melhorar alguns requisitos em que o Cruzeiro tem falhado durante a partida. Então eu discordo em relação ao Samuel Venâncio, dizendo que será que se o Cruzeiro treinar, se tem necessidade de treinar mais, por exemplo, finalização, não quer dizer que o Cruzeiro consertaria esse erro. Eu trouxe aqui exemplos de pessoas, várias funções, ou em várias posições, ou esportes inseridos, outras coisas, que quando você faz mais do que os outros, você tem a tendência de sobressair. E como eu disse, gente, discordando com respeito, o Samuel Venâncio continua sendo a referência aqui da plataforma em termos de credibilidade. O fato de eu discordar dele não quer dizer que eu desrespeito. Eu respeito a opinião dele, eu só discordo. Outra coisa que ele falou lá no canal dele foi em relação a, ainda sobre esse assunto, de que, por exemplo, qual dos 19 clubes treinam 2 períodos? Nenhum. Por que, que o Cruzeiro tem que ser pioneiro? Discordo também. Para que você adote algo, não quer dizer, ou não precisa ter outro fazendo. O próprio Cruzeiro, vou dar exemplo, que é pioneiro em 2 coisas, ou tem feito coisas que eu não vejo os 19 clubes fazendo. Primeira, quando antes da pandemia, a gente sabe que a imprensa sempre acompanhava o dia a dia do clube. Veio a pandemia, não pôde mais, e mesmo depois da pandemia, os clubes viram que, espera aí, não tem o porquê a imprensa estar aqui todo dia. Para nós está sendo até bom. Vamos manter do jeito que está aqui. E o Cruzeiro voltou a deixar a imprensa acompanhar esporadicamente os treinamentos. Precisou ter outros clubes voltando? Não. O Cruzeiro decidiu por si só. E isso é uma coisa ruim? Não. Não precisa ter outros clubes começarem a retomar para o Cruzeiro retomar. Outra coisa,
O Cruzeiro começou através daquela decisão errônea do Raposão, sem consultar a torcida, decidiu montar um comitê de torcedores para, de certa forma, quando fosse tomar decisões importantes, fazer com que esses torcedores representassem a torcida para também estar a parte das decisões que fossem tomadas dentro do clube. O Cruzeiro foi pioneiro nisso e, na minha opinião, sensacional. Precisou outro clube fazer para o Cruzeiro ser pioneiro e achar que, pô, que coisa legal. Não, o Cruzeiro fez por si só. Então não precisa o outro estar fazendo para que o Cruzeiro venha fazer. Se o Cruzeiro achar que tem que dar 2 treinamentos, mas os outros não fazem, então não vão fazer. Não, se achar que tem que fazer, faça. Não precisa ter outro fazendo para você fazer. É outra coisa que eu discordo também em relação ao que ele disse na live de ontem. Enfim, como eu disse, salientando, não conheço Samuel Venâncio. Para mim, ele é a maior credibilidade dentro da plataforma em termos de informações e credibilidade. Discordo dele, assim como discordo do Leandro Guerreiro, que é parceiro do canal, em relação à responsabilidade dos jogadores. Isso não me faz desrespeitar essas tais personalidades. Diferente de alguns que eu tenho visto na plataforma, como eu disse. Desrespeitar a opinião do outro, mas ataca o colega da plataforma por pensar diferente da dele. Inclusive, colocando em xeque o caráter da pessoa, pelo simples fato de pensar diferente da dele. E não só colegas da plataforma. Os próprios inscritos do canal, se pensar diferente, é atacado também. Isso não é respeitar, inclusive, atacando o caráter de outra pessoa, mas fala mal de pessoas e colegas da plataforma, induz os seus inscritos também a pensar da mesma forma que ele, mas na hora que precisa, manda mensagem para os coleguinhas de plataforma, porque está necessitando. Isso sim, para mim, é ser mau caráter. Então, a gente tem que tomar cuidado. O discurso de eu não concordo, mas respeito. Será que respeita mesmo? Eu trouxe exemplos aqui, tanto em discordância com o Leandro Guerreiro e Samuel Venâncio. Um que eu conheço, o outro eu não conheço. Isso não me fez desrespeitá-lo. É só um pensamento diferente da deles. Continuo tendo amizade com o Leandro Guerreiro. E se eu encontrar o Samuel Venâncio, vou querer tirar uma foto com ele. Porque apesar de discordar dele, eu não desrespeitei ele. E isso faz bem pro jogo. Faz bem pros pensamentos e pontos de vista diferentes. Então eu quis trazer essa análise sobre o Leandro Guerreiro. E trouxe uma informação. E já trouxe exemplos, que ele trouxe outras informações. Então, fato é, o cara tem informações privilegiadas dentro do clube. Ainda que você não concorde, não precisava trazer. Mas não desmereça a informação. E o cara já em outras vezes trouxe informações que bateu. Em relação ao Samuel Venâncio, essas duas colocações. Eu discordei dele em relação na live que ele falou que o Cruzeiro terá que treinasse 2 períodos realmente melhoraria. E também a questão se o Cruzeiro tem que ser pioneiro, já que os 19 clubes não têm esse tipo de adesão treinar 2 períodos. Eu discordo também. Então é isso, galera. Muita gente falando, o vídeo ficou até extenso, mas eu quis explanar a minha opinião, porque também acho importante a gente falar sobre os assuntos, lembrando que a semana tá cheia, conturbada, protesto marcado para sábado e o Cruzeiro precisando, né, se reerguer no Brasileirão. É novo por aqui, ainda não é inscrito? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que possamos continuar crescendo na plataforma. Deixa o like porque é muito importante, se possível. Compartilhe o link que está na descrição, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, porque ajuda bastante. Eu sou Patrick Lopes, canal Cruzeiro Querido. Eu espero vocês até meus próximos vídeos. Que Deus abençoe suas vidas. Tamo junto.